Porque nós estamos inseridos numa cultura e porque a nossa igreja tem um compromisso sério de compreender os princípios da palavra de Deus, eu queria conversar nos próximos domingos com vocês sobre esse tema: remando contra a maré. A arte de casar e permanecer casado. Porque casar é fácil, o difícil é permanecer casado. É ou não é? Não é? E o que isso tem a ver com tudo o que a gente está falando sobre igreja até agora? Uma igreja é forte quando as famílias são fortes. A família sempre fez parte do plano de Deus desde o início dos tempos. Por sinal, a família historicamente faz parte do plano de Deus antes da própria igreja. A igreja é a base da família. E a família está no centro do projeto de Deus. Deixa eu apresentar para vocês algumas razões para esse tema. Primeira razão: crescente aumento do número de divórcios. Olha, eu sou pastor há cerca de 20 anos, mas eu nunca presenciei, testemunhei, assisti a tantos divórcios como eu tenho assistido, talvez nos últimos 12 meses. Eu diria que se divórcio pudesse ser comparado com uma enfermidade, a nossa sociedade vive uma verdadeira epidemia. Epidemia. Uma outra coisa que me leva a conversar sobre isso é a drástica mudança no cenário das separações. E aqui vem um dado, que não é um dado científico. Eu não tenho estatísticas que comprovem isso em âmbito nacional ou em âmbito mundial. Eu só vou falar agora da minha experiência nesses 20 anos como pastor. Nos anos 80, quando eu recebi alguém no consultório pastoral buscando a salvação do casamento, de cada 10 pessoas, 9 eram mulheres e uma era um homem. Nos anos 80, eu recebia mulheres desejosas de salvar o seu casamento. Sabe o que eu tenho assistido? De maneira muito interessante, talvez nos últimos 2, 3 anos, de cada 10 pessoas que me procuram para salvar o casamento, 9 são homens, uma é mulher. Tem alguma coisa acontecendo e isso é muito interessante. Quem está abortando a relação, na maioria das vezes, não é mais o homem, é a mulher. Isso tem razões socioeconômicas, que em outro domingo nós podemos discutir um pouquinho, porque no passado a mulher não tinha como sair da relação porque ela não tinha uma profissão e não tinha dinheiro. Hoje ela tem profissão e dinheiro. Então, ela se sente mais à vontade para dizer para o cara: tchau, pega o teu boné, não quero mais nada contigo. Mas existem também razões emocionais. Eu acho que nós vivemos um momento histórico em que, eu diria, com todo cuidado, e eu quero que vocês me deem alguns domingos para eu explicar direitinho o que eu vou falar agora, não sejam precipitados em me julgar. Ok? Mas eu vou ousar dizer o seguinte: toda a cultura dos últimos 30 anos, que pressionou os homens para não serem machistas, fez do homem um ser híbrido que abriu mão da sua responsabilidade e autoridade na relação conjugal. Perceba, o machismo é fruto de uma compreensão errônea da responsabilidade que Deus deu ao homem. O machismo é fruto do homem que pega a função que Deus lhe deu e age com poder, quando Deus pediu para ele agir com autoridade. Autoridade é diferente de poder. Deus nunca autorizou o homem a agir na família com poder.
Mas Deus deu a responsabilidade ao homem de cuidar da sua família. E toda essa transição socioeconômica, em alguns casamentos inclusive, hoje a própria mulher pode ganhar mais do que o homem não consegue se encaixar nesse processo. Como que fica a minha autoridade, a responsabilidade de cuidar da família, sendo que a minha mulher se tornou a maior renda dentro do casamento? Um outro fator, a banalização do fato. Se você puder voltar comigo 20 anos atrás, certamente você vai se lembrar quando a gente ouvia falar que na família alguém estava se separando, ou na igreja alguém estava se separando. Isso era um verdadeiro terremoto na família, na igreja. Hoje em dia, a coisa está se tornando tão comum, tão comum. Perceba que as razões que levam pessoas a abortarem os relacionamentos são altamente fúteis. Eu não estou dizendo aqui, e eu sei, a nossa comunidade tem um número razoável de pessoas divorciadas, e eu quero que você se sinta muito confortável nesse tema, porque eu não estou falando contra você, eu estou falando contra uma cultura. E eu quero ajudar você a desmascarar essa cultura. E a você a perceber o propósito de Deus através dos relacionamentos. Mas perceba, as razões pelas quais pessoas abortam do casamento são cada dia mais fúteis. Dinheiro. As nossas vidas profissionais caminharam para caminhos distintos. Nós não temos mais um bom diálogo como nós tínhamos antigamente. No passado nós dávamos tanta risada juntos, agora a gente não tem dado mais tanta risada. Eu acho que é hora da gente parar enquanto nós ainda nos respeitamos. E assim vai. Veja só, existem razões bíblicas para o divórcio que a gente vai explorar nos próximos domingos. Uma delas é a infidelidade conjugal. A infidelidade conjugal, segundo a palavra de Deus, dá à pessoa ofendida o direito de abortar. Mas muito cuidado nessa história. Muito cuidado nessa história. Muito cuidado. Porque infidelidade conjugal não pode se resumir àquele que teve uma relação fora do casamento. Muitas vezes, o parceiro que dentro do casamento não cumpre o seu papel de afetividade, não cumpre o seu papel dentro da sexualidade, é coautor da infidelidade. Existe uma infidelidade dentro do casamento quando você não é responsável pelas necessidades e carências do seu cônjuge. Você está sendo infiel para com o compromisso que você assumiu. Pegou? Depois a gente conversa mais sobre isso. Ainda, o apóstolo Paulo parece abrir também uma possibilidade de divórcio quando uma pessoa se converte a Cristo e o seu parceiro diz: estou fora. Não quero saber de viver com um cristão. Não quero saber de viver com uma pessoa que quer viver os princípios cristãos na sua vida. E essa pessoa sai da relação. Agora, uma outra razão é o crescente número de vítimas. Eu chamo de vítima número 1, aquele que é rejeitado. A vítima número 2 é aquele que rejeita. Bom, eu acho que eu não preciso discorrer sobre aquele que é rejeitado, porque esse todo mundo sabe que ele é uma vítima. Ele tem que lidar com os sentimentos de rejeição e tem que trabalhar com essa coisa de que alguém não correspondeu ao seu afeto, ao seu amor. Agora eu coloco ali como tipo número 2 aquele que rejeita. Sabe por quê? Porque pessoas que abortam de uma relação conjugal, existem as exceções e eu não estou generalizando, mas eu diria que as pessoas que abortam de relacionamentos, elas se tornam cada vez mais tendentes a abortar.
E as estatísticas aqui estão comigo, porque de cada 10 pessoas que se casam, 4 se divorciam no primeiro casamento. Mas a realidade do segundo casamento é 2 vezes maior. Quando a pessoa casa pela segunda vez, ela tem 2 vezes mais chances de se divorciar. Ainda, a vítima número 3, familiares e amigos. Você já viveu a experiência de você conhecer a namorada do seu irmão, de você conhecer a namorada que se torna noiva do seu irmão, de você conhecer aquela que se torna esposa do seu irmão, e você se entregar para esse relacionamento, e você compartilhar a sua vida com essa pessoa, e você viajar junto com essa pessoa, e você celebrar algumas datas com essa pessoa. De repente, um dia, eles rompem. E aí você faz o quê? Mas parte da minha história está com ela. Ela se foi. Famílias são vítimas. Amigos são vítimas. Quem aqui já não passou o desconforto de receber um amigo na sua casa com a sua nova esposa? E aí o papo está divertido, está muito animado, e de repente tem alguns álbuns de fotografia na sala, e você começa a folhear as fotografias, e o que você encontra lá? Agora, o quarto tipo de vítima, com certeza esse é o grupo que mais sofre: os filhos. Os filhos. Crianças de pais divorciados são de 4 a 5 vezes mais propensas ao divórcio. A realidade do divórcio no nosso país está crescendo. Mas em países como os Estados Unidos, essas estatísticas já se revelam altamente verdadeiras. Porque o divórcio já é uma prática de 3, 4, 5 gerações. E filhos que vivem o divórcio se tornam de 4 a 5 vezes mais propensos a entrarem no divórcio. Qual é o meu objetivo com esse tema nas próximas semanas? Primeiro, alertar casais sobre o perigo que ronda seus relacionamentos e a necessidade de uma tomada de decisão. Investir, perceba a minha palavra ali, investir intencionalmente na relação. Se você pensa que o seu casamento vai se aprofundar simplesmente empurrando com a barriga, você está muito enganado. Da mesma maneira que o teu negócio só cresce se você dedicar tempo, que o seu dinheiro só cresce se você investir corretamente, o seu casamento só se torna forte se você dedicar tempo e você se esforçar. Se você tem deixado o seu casamento ser levado pela onda do mar, o seu casamento vai parar num lugar muito distante de onde você se encontra hoje. Você precisa, homem e mulher, vocês precisam assumir a responsabilidade do futuro do casamento de vocês. O divórcio não escolhe idades. O divórcio não escolhe tempo de casamento. Tem gente com 1, 2, 3 anos de casado se divorciando. Tem gente que depois que os filhos saem de casa estão se divorciando. Tem gente na crise da meia-idade se divorciando. Seja o seu casamento o primeiro, o segundo, o terceiro, é hora de você tomar uma decisão. Eu vou investir nesse relacionamento. Eu me lembro de um amigo lá de São Paulo, do nosso grupo. Ele sentou para conversar comigo certa ocasião, e ele estava vivendo uma crise com a atual esposa. É o terceiro relacionamento dele. E ele, com lágrima nos olhos, me dizia: Ricardo, me ajuda, porque eu não posso fracassar mais uma vez. Eu não posso. Tome uma decisão. Invista no seu relacionamento. Agora, o segundo objetivo é apoiar aqueles que experimentaram o divórcio a reconstruírem suas histórias, libertando-se do passado e vivendo o futuro de Deus em suas vidas. Eu quero que esse tema não seja um peso para aqueles que estão conosco e que foram vítimas do divórcio.
Eu quero que esse tema seja libertador para você. Eu quero que esse tema ajude você a entender melhor o que aconteceu. Eu quero que esse tema te liberte de algumas coisas do passado e abra os seus olhos para viver o futuro de Deus. E o terceiro objetivo, eu quero encorajar com esse tema os nossos jovens ao desenvolvimento de relacionamentos saudáveis e consistentes e de uma visão crítica para com a cultura que nos cerca. Se você ainda não é casado, se você é jovem, eu quero que esse tema ajude você a perceber alguns elementos altamente nocivos na cultura que nos cercam, a desmascarar a cultura e a você a ser desafiado a construir relacionamentos consistentes e estáveis a partir de princípios bíblicos. Como a gente vai fazer isso? Com diálogo. Por isso eu quero te pedir uma coisa. Se você tem uma pergunta para fazer, se você tem uma história para contar, se você tem um texto ou uma ideia para compartilhar, escreve para mim. Eu quero nas próximas semanas que a gente esteja em constante diálogo. Eu quero que você critique, eu quero que você mande e-mail, eu quero que você diga o que você pensa, eu quero que você conte a sua história, eu quero que você compartilhe um texto. Eu não sei se eu vou ter condição de usar tudo que eu vou receber. No entanto, eu quero ouvir o que você está pensando. Eu quero ouvir o que você tem a dizer. Manda as suas perguntas, mande os seus textos, mande a sua história de vida. Tá? Hoje, nós ficamos apenas com a oração de Paulo. Perceba o que Paulo faz. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. O Pai que está nos céus é o Pai de cada família aqui representada. Seja a sua família o seu primeiro casamento, seja a sua família o seu segundo ou terceiro casamento, seja a sua família uma família vítima do divórcio, você, seu filho, sua filha. Eu quero que você se lembre hoje que o Pai que está nos céus, Ele olha para todas as famílias indistintamente. E veja a oração de Paulo: oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder. Com poder. A palavra grega aqui, dinamis, é fonte de energia plena. Eu acredito que muitas vezes o relacionamento conjugal chega num momento que não são mais ideias que podem mudar a situação, não são mais terapias que podem restaurar a relação, não é mudança de casa, compra de carro novo ou viagem para a Europa que pode salvar o casamento. Em alguns momentos, o que o casal tem que fazer é se colocar de joelho e pedir para o poder de Deus operar, o poder de Deus se manifestar, o poder de Deus restaurar o amor, o poder de Deus tornar ambos mais humildes, o poder de Deus dar capacidade para um entender o que o outro está falando, o poder de Deus se manifestar com plenitude para a salvação, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, o texto conclui, vocês venham a conhecer a profundidade, a largura, a altura, quão tremendo é o amor do Pai. O Pai é a fonte de todo amor. E quando o nosso amor pelo outro seca, a nossa fonte de amor pelo outro seca,
se nós estamos conectados com o Pai, e nós oramos a Ele pedindo que Ele manifeste o seu poder, para que a gente conheça quão grande é o seu amor, isso acontece. E esse amor do Pai pode, você que é solteiro, te dar condições de construir um relacionamento saudável e duradouro. Para você que é divorciado, restaurar as suas emoções, uma vez que você se sinta abraçado, acolhido pelo amor do Pai. Pode fortalecer o seu casamento, você que já é casado. Hoje, nós ficamos só com a oração de Paulo, pedindo que o poder de Deus se manifeste nas nossas famílias. Vamos orar? Senhor, o Senhor conhece a realidade de cada família, de cada pessoa aqui presente. E nesse instante nós queremos te rogar que o mesmo poder conhecido pelo apóstolo Paulo e ministrado sobre aqueles irmãos em Cristo da cidade de Éfeso, esse mesmo poder se manifeste nas nossas vidas nessa noite. Pai, traz de volta o coração da esposa distante. Traz de volta o coração do marido distante. Renova o amor entre este casal. Manifesta o seu poder nessa família. Deus, esteja com aqueles que nessa noite, ao tocarmos nesse assunto, ainda sentem a dor das feridas geradas por um divórcio. Cuida desses queridos irmãos e irmãs. Ó Pai, abraça-os com muito carinho. Cura essas feridas. Trata de cada uma delas. Cuida de seus filhos. Ministra o teu amor aos filhos dessas pessoas de uma maneira tão intensa, que essas estatísticas não se revelem verdadeiras na história deles. Ó Pai, abençoa os jovens da nossa igreja. Liberta a mente dos nossos jovens dessa cultura que vai nos impregnando através dos filmes, dos modelos apresentados, das conversas nos bate-papos, e coloca o coração dos nossos jovens submissos à tua vontade, Pai. Faz uma obra nova no nosso meio ao longo das próximas semanas. Renova corações, cura feridas, restaure vínculos afetivos, fortalece as nossas famílias. Nós precisamos do teu amor, ó Pai. Nós nos colocamos diante do Senhor como Pai e rogamos, abençoa-nos com o teu amor, em nome de Jesus. Amém. O amor, em nome de Jesus.